Direto da redação. E agora vai entender agora na reportagem da Selma Dias o volume de dinheiro, de que volume de dinheiro nós estamos falando quando se fala em emenda parlamentar. Vamos à reportagem. As emendas parlamentares são uma parte do orçamento público, dinheiro que vai para financiar obras e projetos nos estados e municípios de deputados e senadores. São eles que indicam como o dinheiro será gasto. Somente neste ano foram quase 49 bilhões de reais em emendas. Em 2015, esse valor não chegava a 4 bilhões de reais. Em números exatos, um crescimento superior a 1.100%. Segundo especialistas, esse aumento acompanhou a arrecadação do país, mas é explicado fundamentalmente por mudanças na legislação que permitiram a elevação do valor mínimo destinado às emendas, além da criação de novas modalidades, as individuais, de bancada, de comissão e de relator. Muitas das vezes o governo federal tem um projeto macro de nação, mas às vezes não está contemplando aquelas áreas, aqueles 5.570 municípios que podem ter necessidades ali prioritárias que está fugindo ao escopo desse macro. Então é uma oportunidade que esses parlamentares estão tendo para somar a esse orçamento, para alocar recursos para áreas que às vezes não fugiram do radar ali do governo federal. Esse modelo de orçamento compartilhado entre executivo e legislativo está fora do padrão internacional, segundo uma pesquisa do Instituto INSPER. Levando em consideração 11 países da OCDE, que reúne as economias mais avançadas do mundo, em mais da metade, 53%, os parlamentares não podem realizar emendas ao orçamento. Os poucos países em que são admitidas emendas parlamentares que afetam a despesa, essa despesa tem que ser compensada. Os parlamentares têm que indicar qual outra despesa vai ser cortada para a colocação das emendas. No Brasil, se instituiu uma reserva no orçamento. O orçamento já vai para o Congresso com uma reserva para os parlamentares alocarem como quiserem. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E tinha nesse cenário ainda as emendas PIX, sem rastreio, sem projeto, ninguém conseguia saber para onde ia, quem destinava. E o orçamento secreto também que tinha, meu Deus do céu, estava assim uma farra. E o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão, tinha suspendido essas emendas parlamentares, emendas dos orçamentos secretos, exigido mais transparência e também até com relação às emendas PIX. Isso foi uma decisão monocrática do ministro do STF, do Flávio Dino, e que agora teve um desdobramento. Ele liberou, por meio também de uma decisão monocrática, a retomada dos pagamentos. É o que vai informar a reportagem Manuela Castro. Pois é, essa falta de informações sobre quem era o parlamentar responsável, para onde que o dinheiro ia, como ia ser executado, isso tudo levou o ministro Flávio Dino a tomar essa decisão de liberação agora das emendas, depois que for comprovada a rastreabilidade e a transparência. Foi uma decisão monocrática, ou seja, apenas do ministro Flávio Dino. Por isso, em seguida, o Supremo Tribunal Federal marcou de forma extraordinária uma sessão de julgamento que começou hoje mesmo, às 18 horas, e os ministros têm até amanhã à noite para apresentar os seus votos no plenário virtual, de forma totalmente online. E nós já temos aí votos para decidir se vão ratificar ou não a decisão do ministro Flávio Dino. Já tem aí os votos além do relator, quem segue o relator é o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte. Bom, o ministro Flávio Dino decidiu pela liberação das emendas, mas com algumas ressalvas, com algumas condições. Por exemplo, aquelas chamadas emendas PIX, agora elas só vão ser liberadas se houver um plano de trabalho a ser aprovado pelo Ministério de cada área. E também as emendas de bancada e de comissão têm que ficar rastreado, registrado o nome do parlamentar que sugeriu essa proposta. Bem, e o ministro Flávio Dino decidiu pela liberação depois que o Congresso aprovou um projeto de lei mostrando transparência com relação às emendas. O presidente Lula já sancionou o texto.